Boa noite. Pode sentar, fica à vontade. Meu nome é João Paulo, sou da Paróquia Rainha da Paz, região ali do Capão Redondo, Jardim Guarujá. Para ficar mais fácil, eu sempre falo que é a paróquia da DET, né? Aí todo mundo já sabe. Ela é uma das comunidades Nossa Senhora Aparecida, onde temos o grupo de oração Amor da Cruz. Estou coordenador desse grupo de oração até quando Deus quiser. E é um grupo missionário, onde temos levado a palavra de Deus e partilhado as maravilhas do Senhor. Eu quero iniciar essa pregação partilhando algo que eu achei muito interessante, o que aconteceu. O tema dessa noite é Desperta Tu que dormes. E eu achei interessante como é necessário um agir da nossa parte para que isso aconteça em nossos grupos de orações, não só em nossas vidas, mas no grupo de oração no geral, na nossa evangelização. Como é importante a gente se colocar à disposição do Senhor, no mover do Espírito Santo, para ouvir a voz do Senhor e poder fazer a vontade de Deus. Quando a irmã, ela tomou a frente aqui e ela pediu que subisse um tom, né, para que desse aquela animada. Eu achei interessante porque, como o ministério estava meio desanimado, não criticando vocês, mas como Deus ele age, foi algo que o Senhor permitiu que acontecesse, porque esse tema ele se encaixou exatamente nessa realidade: desperta tu que dormes. O ministério estava levando mais tranquilamente, naquele momento mais calmo, e os corações estavam bem tranquilos, mas era necessário um momento de clamor, era necessário subir o tom. Não entendo nada de música, mas era necessário subir o tom e clamar o poder de Deus, e ela fez isso. Ela conduziu num simples gesto que ela fez aqui na frente. O irmão já pegou o violão, já começou a subir o tom, a tocar mais animado. A irmã já levantou aquela voz potente, louvando o Senhor, glorificando, e aconteceu o despertar. E o Senhor colocou isso muito forte no meu coração, porque quando eu estava vendo essa cena, esse momento, me veio a cena de um santo da igreja chamado Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio, ele é conhecido pela sua história, porque ele era um soldado que batalhava firmemente. Ele era um soldado magrinho, não era um soldado forte, não era um soldado conhecido pela sua estatura, não, ele era magrinho, mas ele era um soldado habilidoso. Ele enfrentava, batalhava. E era interessante que Santo Inácio de Loyola, quando ele estava defendendo o castelo, e o castelo foi atingido pelos inimigos, e uma bomba, foi lançada uma bomba que abriu um buraco nas paredes do castelo, e os soldados tinham como entrar no castelo. Antes eles não tinham como entrar, e aquele buraco, aquela brecha, deu então a abertura para os soldados invadirem o castelo onde estava Santo Inácio de Loyola. Lógico, ele não era santo até então, não tinha se convertido, mas algo interessante, ele se colocou na brecha. Em Ezequiel vai dizer que o Senhor fala daquele que se coloca na brecha, é necessário se colocar na brecha, e Santo Inácio ele se colocou na brecha, e ele defendeu o castelo, e não permitiu que os soldados invadissem o castelo. Então, ele foi aquele que viveu esse despertar, e o Senhor trouxe ele a esse despertar. Antes ele era um soldado que defendia o castelo, o reino, e o Senhor chamou ele a defender o seu reino. Então eu achei muito interessante, porque me veio no meu coração a história dele, enquanto a gente estava orando. Aí a irmã tomou a frente, eu esqueci o teu nome. Roseli. A Roseli tomou a frente, e ela mudou a história, mudou o momento. Eu até estava naquele momento ali mais tranquilo, e de repente deu aquele despertar. E eu falei, nossa, como estamos vivendo o tema, como o Espírito Santo ele é providencial, como o Espírito Santo nos move. Então é o Senhor nos levando a essa experiência de graça, de despertar. Desperta tu que dormes.
Essa palavra é muito forte do coração do Senhor aos nossos corações. É uma palavra que vem sacudir a nossa alma, que vem nos levar a olhar para as coisas de Deus, a sair do raso, a sair do natural e ir para o sobrenatural e clamar o poder de Deus e confiar na grandeza do Senhor e confiar que Deus está cuidando de nós, está agindo em nossas vidas, que o Senhor está restaurando as nossas vidas. Que o Senhor, Ele quer mais para nós, é confiar na grandeza de Deus e no poder de Deus. E a leitura dessa noite que vamos partilhar é uma carta do apóstolo Paulo à comunidade de Efésios, conhecida Efésios. E eu quero partilhar com vocês então Efésios capítulo 5. Vamos pegar o capítulo 5 para a gente entender como que Deus está despertando essa noite os nossos corações para a sua palavra, para a sua vontade. O desejo do Senhor nessa noite é nos levar a essa experiência de restauração, a despertar na nossa alma para que possamos tomar posse da graça dele, para que você saia essa noite desse grupo de oração com um propósito maior, fortalecido na sua fé, tomando posse da graça de Deus, tomando posse da restauração e da divina providência do Senhor. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem vivido, eu não sei o que tem machucado o teu coração, eu não sei qual área da sua vida você tem sofrido ataques, você tem passado dificuldade, mas o Senhor, Ele quer despertar o teu coração, quer despertar a tua vida espiritual para que você possa sobreviver a essas batalhas, para que você possa combater o bom combate, seja um soldado como Santo Inácio de Loyola, que passou a ser um grande homem de Deus, que passou não só a ter habilidades que ele tinha antes de se converter, mas ele dobrou, triplicou as habilidades dele para evangelizar. A coragem dele, a ousadia dele fez com que ele fosse um dos maiores santos da igreja. Ele foi aquele que sustentou a igreja num tempo muito difícil. Ele é chamado de contra-reforma. Quando se iniciou a reforma protestante, Santo Inácio foi aquele que sustentou a igreja na fé para que não fosse levada pela frieza do protestantismo, para que ela permanecesse na sua raiz, na sua verdade. E olha, interessante então o que o apóstolo Paulo está direcionando para nós a partir do versículo 8. Efésios capítulo 5, versículo 8 seguintes. Amém ou misericórdia? Amém. Então vamos acompanhar aqui, ó. Versículo 8. Outrora eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Comportar-vos como verdadeiras luzes. Ora, o fruto da luz é a bondade, a justiça, a verdade. Procurai o que é agradável ao Senhor, e não tenhais cumplicidades nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-a abertamente, porque as coisas que tais homens fazem ocultamente é vergonhoso até falar delas, mas tudo isso, ao ser reprovado, torna-se manifesto pela luz, e tudo que é manifesta deste modo torna-se luz. Por isso as Escrituras diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha que interessante então, aonde se encaixa essa palavra, onde o apóstolo Paulo está direcionando a comunidade de Efésios, de Éfeso. São Paulo está direcionando, porque Efésios era tida como uma cidade muito importante na região, naquela época. Foi onde ele começou a sua evangelização.
Mas São Paulo ele traz uma palavra de exortação, é uma palavra de impacto para despertar os corações, para levar aquela comunidade a enxergar a vontade de Deus. Ele traz uma palavra, não é de consolo, não é de direção, essa palavra é uma palavra de exortação. Ele está tomando a frente dessa comunidade e pelo Espírito Santo ele está exortando a comunidade de Efésios. Havia nessa cidade uma situação muito complicada, aonde estava contaminando a cidade, aonde eles estavam se deixando levar pelo ocultismo, pela idolatria, pelas bruxarias, pelas feitiçarias. Então, o apóstolo Paulo viu que isso estava adormecendo a comunidade de Éfeso. E ele vem com essa palavra forte para despertar os corações. Aquela época era a época da deusa conhecida, como a deusa Diana, que era muito adorada pelos pagãos. E havia essa confusão doutrinária. E São Paulo ele traz uma palavra para os cristãos daquela época, para a sua igreja, a igreja de Cristo, que estava vivendo na fé, que estava se deixando levar pelo secularismo, que estava trazendo a realidade do mundo para dentro da comunidade cristã. Então o apóstolo Paulo ele exorta, desperta, é necessário deixar as coisas do mundo e ser de Cristo, é necessário olhar para o coração do Senhor, buscar as coisas do alto. O apóstolo Paulo ele chega com essa palavra dura sim, para que os corações reconhecessem a grandeza do Senhor, reconhecessem que em Jesus eles conseguiriam tudo o que eles estavam almejando, estavam querendo, a sua cura, a sua libertação, a providência divina, a graça de Deus viria do Senhor, não das práticas pagãs, não das bruxarias, das falsas doutrinas. Então ele dá essa palavra forte à comunidade de Éfeso: desperta tu que dormes, volta para o coração do Senhor. Cuidado com esse secularismo, achando que tudo é normal. Olha que palavra forte do apóstolo Paulo para os nossos tempos, para a nossa comunidade, para a nossa igreja. O apóstolo Paulo está nos exortando à conversão, a deixar a vida mundana, a firmar os nossos pés na igreja do Senhor, confiantes em Deus, não ficar achando que tudo é normal. Agora tudo é normal. Eu posso ser um católico e posso viver as coisas do mundo. Quantas situações têm chegado a mim, realidade de irmãos que têm vivido dessa forma: eu estou vivendo tal situação no mundo, agora eu estou vivendo tal situação no meu ministério no mundo, e não tem problema, Deus não me julga por isso. Calma aí, cadê a divisão das águas? O que é mundano, o que é de Deus? Estamos nos contaminando com as coisas do mundo, e isso é um perigo terrível que o apóstolo Paulo está nos alertando, como fez com a comunidade de Éfeso. Ele está alertando: desperta, não caia nessa cegueira espiritual. A pessoa, quando ela entra numa cegueira espiritual, ela não reconhece mais o que é de Deus e o que é do mundo, ela mistura tudo, ela faz aquela bagunça, ela traz as coisas do mundo, a realidade do mundo para dentro da igreja, achando que é tudo normal. E precisamos estar em alerta, ter esse cuidado com as coisas de Deus e as coisas do mundo. Eu acho muito interessante o que tem acontecido, e isso tem sido temas polêmicos, que não tem nada não, vou colocar o meu piercing, eu vou colocar uma tatuagem. Muitos católicos eu tenho visto fazendo isso. Vou colocar uma tatuagem, não é da igreja, é de São Bento, é de Nossa Senhora, esquecendo que diz a palavra que reprova totalmente. Nós somos templo do Espírito Santo. Mas João Paulo, qual o problema? Meu irmão, o Padre Alberto tem um livro contando detalhe por detalhe que é a invocação que você coloca em cada tatuagem. Vamos negar a palavra do nosso padre, do nosso diretor espiritual? Mas não tem, é só uma situaçãozinha, é só uma coisinha. Eu me lembro que eu estava orando por uma moça, estávamos num momento de oração, era numa casa fazendo um momento de oração, e ela falou assim: João Paulo, eu fiz uma tatuagem e quero fazer mais 3.
Aí eu falei assim, você quer ouvir a verdade? Ela falou, quero saber a sua opinião. Aí eu falei assim, ó, a tatuagem não é de Deus. Isso é bíblico. Mostrei lá os capítulos, os versículos para ela. Eu falei, para que você está colocando tatuagem no seu corpo? Que carência é essa de se aparecer, de chamar a atenção das pessoas? Para que você precisa disso, sendo uma serva de Deus? O Senhor colocou uma tatuagem no teu coração, na tua alma, que é o Espírito Santo, que é o seu amor, que é a sua graça. E ela não tinha se convencido. Eu falei assim, então vamos orar e Deus vai te responder se Ele quer ou não que você coloque tatuagem. Ah, meus irmãos, vamos para o espiritual. O que é de Deus vai ser anunciado, o que é de Satanás vai ser denunciado. E eu confiei na providência de Deus. Senhor, está nas tuas mãos. Quando começamos a orar, ela estendeu as mãos assim para receber a oração. Eu toquei a tatuagem dela. Quando eu comecei a orar, ela deu um grito. Ela, ai, está queimando, meu braço está queimando. E eu falei assim, o que aconteceu? Ela falou, quando você tocou a minha tatuagem, começou a pegar fogo, parecia que estava arrancando a minha pele. Ela falou assim, isso realmente não é de Deus. Eu não vou mais fazer tatuagem. Olha isso aconteceu numa oração, ali ao ministrar. É muito perigoso. O Padre Rufus, quando veio na Canção Nova, ele atendeu um caso que ele disse que foi um dos mais sérios do ministério dele. O Padre Rufus é aquele que ora na África, orava na África, na Índia, atendia os piores casos. Os piores casos ele atendia. E ele disse que o maior caso que ele pegou foi no Brasil. Ele falou que uma menina que estava num dos encontros do Rincão, dos retiros que tem na Canção Nova, ficou possuída pelo demônio. Foi levado para o Padre Rufus orar. Tinha mais 2 ou 3 padres com ele. E ele falou, o que ele viu lá dentro, ele não viu em nenhum lugar do mundo. O que ele viu dentro daquela sala, ele não viu em nenhum outro lugar. Ele dizia que o demônio não queria sair daquela moça. Então, um dos padres tiveram uma palavra de ciência, aonde pedia para olhar o pé da menina. Quando ele tirou o sapatinho lá da menina e tirou a meia dela, havia um nome escrito. Era um anagrama. E aí foi revelado que o tatuador, ele era satanista e ele consagrou aquela menina ao fazer aquele nome no pé dela. E ela entrou em processo de possessão. É sério, meus irmãos, isso é sério, muito sério. Desperta tu que dormes. Não podemos achar que tudo é normal. Cadê a nossa fé? Cadê a nossa conversão? Nós renunciamos às coisas do mundo. Por que agora queremos voltar para o mundo? Por que agora queremos viver as coisas do mundo? Calma aí, as pessoas estão deixando o mundo para vir para a igreja, estão vivendo esse despertar que o apóstolo Paulo está anunciando, e nós vamos sair da nossa fé, da nossa realidade, da nossa vida espiritual para viver as coisas do mundo? Tem alguma coisa errada aí. Desperta tu que dormes. É a palavra de Deus que chega ao coração. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Quando Santo Ambrósio estava pregando o Evangelho, e Agostinho, antes da sua conversão, Agostinho era da doutrina dos maniqueus, uma heresia. E Agostinho, por ser um homem sábio, um homem inteligente, que debatia, que convencia qualquer um, que vencia as batalhas nos debates, quando ele viu Santo Ambrósio, ele falou assim: eu vou ouvir essa pregação porque eu vou jogar tudo contra ele, como eu tenho feito com muitos. Então Santo Ambrósio, cheio do Espírito Santo, na realidade de fé, no amor que ele tinha por Deus, ele pregou o Evangelho, uma pregação poderosa do Espírito Santo, uma pregação tão forte que quando Santo Agostinho ouviu, nas suas heresias, na sua vida de pecado, longe de Deus, quando ele ouviu aquela palavra, a palavra de Deus entrou no coração de Agostinho e dissipou as heresias do seu coração e libertou ele de toda a escuridão que ele vivia. E Agostinho se tornou Santo Agostinho, porque ele se converteu, passou a viver a fé do Senhor, a ser um homem de Deus e se tornou um grande santo, se tornou bispo da igreja, um grande santo da igreja pela pregação
de Santo Ambrósio, porque foi o despertar daquele homem. Quando São Francisco ele leu as bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, o Espírito Santo veio e transformou a vida de São Francisco e fez ele um dos maiores santos da Igreja Católica. Olha que forte isso, meus irmãos. É a graça de Deus que nos converte, é o Senhor, é a palavra de Deus que toca os nossos corações, nos chamando a uma mudança de vida, a se fortalecer na vida de oração, a se fortalecer na nossa vida de renúncia das coisas do mundo. O despertar é isso, é renunciar ao mundo e se aproximar de Deus. São Tomás de Aquino ele dizia: neste mundo estamos entre os bens espirituais e temporais. Quanto mais você se aproxima de um, mais você se afasta do outro. Não tem como. Se você se apegar às coisas do mundo e voltando à realidade do mundo, você vai se afastando de Deus. A sua intimidade vai esfriando, o teu coração vai ficando como pedra. E o Senhor ele quer quebrar a pedra do nosso coração, a resistência que temos ao seu amor, para que haja conversão, para que haja uma oração sincera, para que a graça dele aconteça em nossas vidas. Então precisamos deixar o Espírito Santo agir de forma poderosa, meus irmãos, em nosso coração. O próprio apóstolo Paulo, se no capítulo 5 ele está dizendo: desperta tu que dormes, está dando essa pancada aos nossos corações, uma pancada de amor, de graça de Deus. No capítulo anterior ele chama as pessoas, a comunidade, à conversão. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, ele aconselha os membros da igreja a despojarem-se do homem velho e se tornarem um homem novo. Ele pede a essa comunidade que deixe a sua vida velha e comece uma vida nova no Espírito. Comece uma vida nova confiando em Deus, tomando posse da graça de Deus, deixando Deus agir com seu amor. E no outro versículo, no 6, depois do 5, ele já nos chama a se preparar para o combate, revestido da armadura do Senhor. Então olha isso, nós estamos no processo de graça. Primeiro a conversão no capítulo 4, uma mudança de vida, deixar o homem velho, se tornar um homem novo. Depois ele fala: desperta tu que dormes, e depois ele fala: revestido da armadura do Senhor. Olha que rico essa leitura, essa carta à comunidade de Éfeso, uma carta que ele transmite com a sua alma, com o seu coração, para que haja a conversão. O Papa Paulo VI, ele vai dizer algo muito interessante, nos alertando nesse despertar, para que tomamos cuidado com as coisas do mundo. Ele vai dizer assim: não julgue que é ajudá-lo, adotar-lhe os pensamentos, os costumes e os gostos, mas sim estudá-lo, amá-lo e servi-lo. Ele está dizendo sobre o mundo. Não julgue que é ajudá-lo. Não julgue que estamos ajudando o mundo, que estamos evangelizando o mundo, adotando-lhe os pensamentos, os costumes. Meus irmãos, quando nos convertemos, nos tornamos cristãos, a nossa vida muda, as nossas atitudes mudam. É a metanoia, a mudança de pensamento. O que era obscuro, o que era trevas, se torna luz. O povo que andava nas trevas viu uma luz. É a luz do Espírito Santo que ilumina a nossa mente, que nos leva a ser homens e mulheres de Deus, que nos leva a enxergar as coisas do alto, a buscar as coisas de Deus, a desejar o céu, a eternidade. Santa Teresinha tinha isso muito claro no coração dela, que ela dizia: esse mundo é um brevíssimo segundo, eu preciso amar, eu preciso me dedicar a Deus. Então é necessário ter um coração voltado para a graça de Deus, é necessário deixar o Espírito Santo despertar o nosso coração, e que haja nessa noite a conversão do meu e do seu coração, e que nessa noite possamos confiar no Senhor, colocar as nossas vidas. O mundo tem colocado as suas vidas, as suas preocupações nos seus bens materiais, na sua família, não em Deus em primeiro lugar. Deus fica em último lugar, porque há uma regra, né? Que é o sentimento, a razão e a fé. É isso que o mundo acredita. Essa é a linha, ó. Primeiro vem o sentimento, as emoções,
depois a razão e por último a fé. Opa! A nossa conversão nos leva a colocar a fé em primeiro lugar, a razão e por último os sentimentos. Por último as paixões, os nossos desejos, porque tem que ser dominado. Se o Espírito que age em nós, o Espírito que nós temos, ele é fortalecido pela nossa fé. A nossa alma é fortalecida pela graça de Deus. E aí, a nossa alma fortalecida pela graça de Deus, ela domina a nossa carne e os nossos desejos. No mundo é o contrário. Os desejos, os impulsos, domina o Espírito. E o Espírito se torna escravo da carne. É por isso uma realidade de pecado. É por isso uma realidade longe da graça de Deus. É por isso que não há uma realidade de conversão no mundo, porque se coloca primeiro os seus desejos. E o Senhor, através do apóstolo Paulo, está dizendo: desperta, o Espírito tem que ser forte. O Espírito está preparado, disse Jesus. A carne é fraca, mas o Espírito está preparado, porque o Espírito é alimentado da graça de Deus. Então, quando nos voltamos para uma vida de oração, uma vida de penitência, quando renunciamos aos nossos desejos, às nossas vontades, vamos nos fortalecendo, vamos nos aproximando da graça de Deus. E o próprio Bento XVI, o Papa Emérito, nas homilias dele, ele falava muito nas suas reflexões sobre o relativismo, o secularismo. São demônios, como disse o Papa Emérito. Estamos como que com uma capa de chuva, em que a chuva vem, escorre, e assim estamos impermeabilizados para a graça de Deus. Deus derrama a graça dele, mas há uma capa, uma proteção, aonde não penetra os nossos corações. Precisamos tirar, meus irmãos, essa ideia mundana, esses apegos, esses desejos que nos conduzem ainda para viver na vontade de Deus, para fazer a vontade do Senhor. Então o Senhor nos chama a viver essa graça, essa renúncia, nos chama a se aproximar dele, né? Isaías 9:1, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz sobre aqueles que habitavam uma região tenebrosa, resplandeceu a luz. A luz que hoje está brilhando é a luz do Espírito Santo, que está despertando o teu coração, que está te levando a uma experiência maior da graça de Deus, que está te dando o desejo da graça do céu, que está te dando a fortaleza na sua fé. Atos 1:8 vai dizer: mas descerá sobre vós o Espírito Santo para vos dar força. É o Senhor nos dando a força que necessitamos para ser melhor diante dos seus olhos, para vencer as nossas dificuldades. Humanamente não temos forças para vencer. Pelas nossas forças humanas não conseguimos vencer as lutas espirituais. É uma batalha espiritual, onde o espiritual tem que agir, as armas têm que ser espiritual. A vida de oração, a nossa vida de penitência, de renúncia, o Espírito Santo age em nós e nos dá essa força. João 15:5, sem mim nada podeis fazer. O homem necessita estar cheio do Espírito Santo, por isso a necessidade do batismo do Espírito Santo. Por isso que a renovação carismática, na docilidade do Espírito Santo, tem clamado esse derramamento do Espírito Santo, este avivamento sobre as nossas almas, para nos fortalecer, para nos fazer homens e mulheres de fogo, fortalecidos pela graça de Deus. Então deixa nessa noite o Espírito Santo te fortalecer. Qual a área da sua vida você precisa ser fortalecido, fortalecida? Qual a área precisa de cura e de libertação? Vamos deixar o Espírito Santo de Deus trazer a graça que necessitamos para que haja esse despertar, para que haja essa mudança de vida, essa busca pela graça do Senhor. Vamos deixar o Espírito Santo fazer o que Deus quer em nossas vidas. Vamos dar liberdade ao Espírito Santo. Senhor, faz a tua vontade, faz o que o Senhor quer na minha vida. Eu quero viver uma vida contigo, Senhor. Eu quero uma conversão verdadeira, Jesus, um católico autêntico, verdadeiro. Não quero ser um católico mundano, não quero, Senhor. Eu quero ser um católico que vive a tua vontade, que faz a tua vontade, que é movido pelo Espírito Santo. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E o Espírito Santo nos leva para o coração chagado de Jesus, nos leva para a graça de Deus, nos leva para o coração de Nossa Senhora. Mês de maio é Nossa Senhora nos levando a essa experiência de conversão,
É Nossa Senhora tirando aquilo que estava nos afastando do Senhor, quebrando as muralhas, quebrando as correntes malignas. É Nossa Senhora esmagando a cabeça da serpente debaixo dos nossos pés e nos dando a graça de abrir os nossos olhos, de enxergar a vontade de Deus, de despertar para a graça de Deus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos clamar esse Espírito Santo que vem nos despertar nessa noite. Eu profetizo isso na sua vida, que a partir dessa noite a tua vida vai ser diferente, a tua experiência com o Senhor vai ser diferente, porque foi o próprio Senhor, com o seu coração chagado de amor, que veio ao nosso encontro despertar o nosso viver, despertar a nossa fé, para que possamos voltar o nosso olhar para a sua vontade, para o seu coração chagado de amor, e encontrar libertação, encontrar cura, encontrar esse despertar. Deixa o Senhor te despertar, deixa o Senhor tocar no teu coração nessa noite, curar as suas feridas. Deixa o Senhor te dar a libertação que você necessita, a liberdade espiritual, a maturidade espiritual. É necessário nos nossos tempos, meus irmãos, abrir os nossos olhos espirituais e, na experiência que temos vivido, amadurecer espiritualmente para suportar as provações, para suportar as dificuldades e não deixar a tempestade nos levar para o mundo novamente. Não, é tempo de conversão, é tempo de voltar ao coração do Senhor, é tempo de se pegar a Nossa Senhora através do terço do rosário e pedir a poderosa intercessão de Nossa Senhora. Levanta suas mãos lá no alto, se rende à ação de Deus, do Espírito Santo nessa noite. Deixa que o Espírito Santo de Deus nessa noite traga esse despertar no teu coração, traga a restauração que você necessita, que neste momento você possa rasgar o teu coração. Você conhece muito bem as suas dificuldades, o que tem travado o teu ministério, a tua caminhada, o que te impede de se voltar a Deus, de se aproximar de Deus. Deixa que o Espírito Santo nessa noite traga a cura, a libertação. Que o Espírito Santo seja derramado como fogo em nossos corações, que aconteça a palavra do Senhor em nossos corações, uma transformação pela graça do Senhor. Como Eliseu clamava a graça de Deus diante de Elias e pedia uma unção dobrada do Espírito Santo. Peça nessa noite uma unção dobrada do Espírito Santo. Peça sobre a tua história, sobre a tua vida, uma unção poderosa do Espírito Santo, um batismo de fogo, uma unção que restaure a sua vida, que restaure o seu viver, que liberte, que quebre as correntes malignas, que cure as suas feridas afetivas, emocional, espiritual. Deixa o Espírito Santo ser derramado com poder sobre a tua história. Deixa a unção do Senhor queimar no teu coração. Há uma unção poderosa. O céu se abre essa noite sobre nós. O poder do Espírito Santo está sendo derramado como transformação. É um despertar da graça de Deus. É o Senhor nos levando a vivenciar o sobrenatural, a vivenciar o seu amor. Vá clamando o poder de Deus. Clama essa unção sobre a tua vida. Eu quero a unção do teu Espírito Santo. Eu quero o batismo de fogo, Senhor. Eu quero ser uma pessoa cheia do teu Espírito Santo. Desperta a minha fé, fortalece a minha fé, Senhor. Eu quero uma restauração pelo teu poder. Derrama sobre nós, Senhor Jesus, a tua unção. Recebe o poder de Deus, recebe a unção, recebe o fogo do Espírito Santo a te abrasar nessa noite. Ore canta lavassuri, canta lavachia, lavacanta lá. Ore canta lavassúria. É profético na sua vida, no seu ministério, na sua caminhada. Essa unção de despertar, de transformação. Recebe o poder de Deus nessa noite. Recebe a unção do Espírito Santo. Vá orando, vá clamando o poder de Deus. Vá deixando o Espírito Santo orar em você, trazendo a cura, a libertação, a restauração que você necessita. Deixa o Espírito Santo orar em você. Deixa o Espírito Santo mover a sua oração, o seu clamor ao coração de Deus. O Espírito Santo pede ao Pai aquilo que necessitamos através do clamor da oração em línguas. Ore alabalabari, ela canta labaierere. Ore canta labachangerere, alabaierere. Ore canta labachangerere, alabaierere, canta lá. Ore alabaierere, alabaierere, canta lá, changerere.
Vá clamando o poder de Deus. Que essa canção, que este clamor seja a tua oração ao coração